Nós estamos iniciando hoje no módulo 4, né, o estudo de número 45, intitulado As Ordenanças da Igreja. Nós vamos tratar nesse módulo, né, sobre princípios teológicos, né, da fé protestante em relação a algumas ordenanças, né? E as duas grandes ordenanças, a maioria de nós já não só já vimos, como já vivemos, né? Que é a ceia memorial e antes dela o batismo nas águas, mas eu vou aprofundar um pouco mais para trazer uma visão teológica, né, sobre essas duas ordenanças e, enfim, abordar um pouquinho de outras religiões, né? Nós que vivemos no Brasil, acabamos, não somos criados, né, desde o início na igreja, acabamos tendo a percepção, né, que existem mais ordenanças, se você vem do catolicismo, ou minimamente passou, né, próximo, né, dessas doutrinas, ou vem de outras ou já ouviu falar, né, até em outras religiões, enfim, sobre questões de ordenança. Tem bastante coisa para a gente falar, mas é mais para dar esse aspecto mais amplo, para você entender o que significam essas ordenanças e por que nós, protestantes, adotamos somente duas, né, do ponto de vista bíblico, aquilo que entendemos ser a prática correta. Então, vou pedir a minha esposa para orar, para nós podermos iniciar em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, meu Deus, por mais uma aula, mais uma noite, Senhor, meu Deus, reunidos diante da Tua presença, Deus. Quero te pedir, Pai, que o Senhor já venha desacelerar, Senhor, nossa mente, nosso coração do nosso dia, Senhor, meu Pai. Que muitos aqui, meu Pai, tiveram um dia agitado, Senhor. Então eu te peço, Senhor, meu Deus, que o Senhor já venha, Senhor, meu Pai, desacelerar, Senhor, meu Pai, a nossa mente nessa noite. Abra, Pai, nosso entendimento, meu Pai, que cada aprendizagem, Senhor, meu Pai, nessa noite venha ficar guardada, Pai, no nosso coração. Que o Senhor venha, meu Pai, continuar sendo com meu esposo, meu Pai, continue abençoando a vida dele, Senhor, para que ele continue sendo esse canal, Senhor, de aprendizagem para a sua igreja, Senhor, meu Deus. Eu venho te pedir, meu Pai, que o Senhor fale através da vida dele, Senhor, somente aquilo que o Senhor deseja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te peço, seja com cada um, meu Pai, aqui presente. Amém. 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 Vou compartilhar a tela, vocês, que todos já estejam vendo. Paz, Lorena, seja bem-vinda, boa noite. Paz. Então, nós vamos tratar hoje sobre no módulo 4, né, o estudo número 45, titulado As Ordenanças da Igreja. Então, sobre as ordenanças, né, baseado em princípios teológicos protestantes, né, nós vamos abordar do ponto de vista, então isso é importante nós tratarmos do ponto de vista teológico da fé protestante, né, quais são essas ordenanças dadas à igreja, e nessa aula, nessa apresentação, a gente vai explorar o significado bíblico das duas ordenanças instituídas por Cristo, a saber, o batismo e a ceia do Senhor. Também a gente vai examinar o simbolismo profundo, né, dessas práticas, sua base escriturística, ou seja, das escrituras, e a razão pela qual rejeitamos interpretações sacramentais que não encontram fundamento nas escrituras, né? Não só, obviamente, em relação a outras práticas religiosas, mas também dentro do próprio, em algumas vertentes, né, protestantes, algumas ideias, aí no caso específico da nossa igreja, em relação por exemplo, a ceia, né, se é transubstanciação, consubstanciação. Não sei se vocês já ouviram falar disso, se vocês têm dúvidas sobre isso, né? Mas vou deixar aqui para vocês pensarem, então, né, no ato que nós vamos tomar a ceia, o pão e o vinho se tornam o corpo de Cristo, o pão é o corpo, o vinho é o sangue, ou o vinho e o pão são vinho e pão, mas ao mesmo tempo são o corpo e o sangue. Enfim, tem uma série de questões aí que nós podemos tratar. A gente vai olhar daqui a pouco em relação a isso. Isso é parte do fundamento da nossa fé, né? Como a gente está concluindo um seminário teológico de base, é fundamental que nós passemos por esse tipo de consideração aqui para vocês poderem ter essa base. Então, o nosso objetivo é compreender como as ordenanças nos ligam, né, a essa obra salvífica de Cristo, porque elas ligam porque são uma ordem, né? Ordenança porque são ordens dadas pelo Senhor e que nós cumprimos. Então, primeiro e mais importante é definir o que são ordenanças da igreja, né? Então, por definição, as ordenanças são práticas visíveis, ou seja, é algo que nós expressamos visivelmente, tangíveis, ou seja, elas são, do ponto de vista, elas não são não materiais, não perceptíveis, elas são tangíveis, dá para você mensurá-las, que simbolizam verdades espirituais profundas, né? São atos externos que refletem a realidade interna da fé cristã. Então, essa é uma base fundamental da fé
protestante é que nós acreditamos que todos os nossos atos externos, eles precisam ser o reflexo de uma realidade interna no nosso coração, porque aí você estabelece definitivamente uma conexão entre o que é físico e espiritual. Então, por isso que vocês me veem, por exemplo, durante muitas e muitas vezes, né, falando sobre a questão de que o nosso serviço ao Senhor não pode ser causa de uma vida espiritual, mas uma vida espiritual, ele é causa de uma vida de serviço ao Senhor. Nós não podemos ser obreiros, diáconos, voluntários, líderes, ou crentes, né, que exercem alguma atividade de serviço ao Senhor, músicos, levitas, não importa, pelo simples fato de acharmos que exercendo essas atividades, a nossa vida espiritual, ela está acontecendo. É óbvio que tem um paralelo, mas do ponto de vista prático, essas atividades ocorrem a partir de uma vida espiritual, de devoção, né, de oração, de busca pelo conhecimento da palavra, de crescimento em graça, né, em sabedoria. Isso, como consequência, vai desembocar numa vida de serviço. Da mesma maneira, as ordenanças, né, elas não são fatores externos que vão alterar, entre aspas, aquilo que acontece dentro de você. Não, o fato de o seu encontro com Jesus, a sua descoberta sobre Cristo, eu preguei sobre isso no domingo, né, sobre as verdades que não podem ser diluídas, sobre a consciência de que se nós somos aqueles que ouvem, né? O título da mensagem do meu foi aos que ouvem. Se você ouve, e ouve não é o sentido de escutar, né? Só chegar lá na igreja, ouvir, olha, legal, foi o culto, foi uma benção, embora. Mas se você ouve, assimila, entende, medita, rumina e aplica a verdade, né? Então ela gera essa mudança de dentro para fora, e que são externadas, né, no primeiro momento pelas essas duas ordenanças. Então, eu me batizo porque eu criei em Cristo, e eu tomo ceia porque uma vez em Cristo, uma vez nascido de novo, uma vez batizado, agora eu também creio que faço parte da igreja e faço a ceia em memória dele, para lembrar do sacrifício dele e da fé que é o profeta. Então, sempre vai ser um movimento externo que reflete uma realidade interna da fé cristã. A origem, né, ela precisa ser divina, ou seja, elas precisam ser instituídas diretamente por Cristo e transmitidas aos apóstolos para serem observadas pela igreja ao longo das gerações, conforme registrado, né, está registrado, né, conforme registrado nos evangelhos, nas epístolas do Novo Testamento. Então, nenhuma ordenança ela é aceita se ela não for claramente instituída por Cristo e transmitida aos seus apóstolos. Por que essa fórmula, né, de validação ela é importante? Porque evita que nós, por meio de doutrinas humanas, também falei sobre isso domingo no culto, no capítulo 4 de 1 Timóteo, no versículo 1 e 2, Paulo fala que muitos abandonam a fé, abandonam a sua fé e dão ouvidos, né, ou se envolvem, ou seguem, né, doutrinas demoníacas e enganos por conta da hipocrisia de alguns. O que é hipocrisia nada mais é do que dizer viver uma verdade que ela mesma não estabelece, que ela não vive, né? Então, o que é hipócrita? É afirmar ter valores que eu, na prática, não vivo, mas cobro e imponho aos outros. Por isso que os fariseus eram chamados de hipócritas por Cristo, porque estabeleciam uma série de regras que não cumpriam e não viviam. Então, essa condição, ela leva ao enfraquecimento, né, vamos dizer assim, a oscilação na fé de muitos irmãos em Cristo a partir dessa conduta. E uma das formas, né, desses falsos enganos, dessas falsas doutrinas demoníacas, é também o estabelecimento de ordenanças que não existem. Já falei aqui, falei também domingo sobre isso. Uma ordenança que se tornou, que são muito sutis na igreja, né? O que é ordenança? É aquilo que parece que Deus deu a ordem e se torna sagrado, inquestionável, a partir do momento que eu tomo para Deus essa eventual ou suposta ordem dada. Então, por exemplo, se eu chego na igreja e falo, olha, está nas escrituras que o profeta precisa ser honrado, que é necessário honrar o profeta, baseado numa verdade lá do Antigo Testamento, que era uma condição de profeta ser diferente, mas eu tomo para mim essa verdade e o que ela é uma ordenança. Honrar o profeta, honrar o homem de Deus, como muitos enchem a boca, não, eu sou homem de Deus, e o homem de Deus precisa ser honrado, logo, vocês, como membros da igreja, precisam fazer aquilo que eu entender ser necessário para que eu seja honrado. E isso vai desde não questionar as minhas ordens, vai desde fazer aquilo com que eu estabeleço sem questionar, né? De
os famosos votos, né, sacrifícios e tantas outras situações que nós encontramos e que dão brecha para algo muito sensível, né, e perigoso dentro da igreja, que são os abusos espirituais de líderes, né, e de pessoas que tomam para si essas premissas. E aí, então, ela precisa ter uma origem divina. Então, qual é a fórmula? Cristo precisa ter transmitido diretamente aos apóstolos, e vocês vão entender melhor quando nós tratamos disso, né? E principalmente a questão de que ela possui um número limitado, né? O Novo Testamento apresenta apenas duas ordenanças permanentes para a igreja: o batismo, como eu já falei, e a ceia do Senhor. Essas práticas têm continuidade até o regresso de Cristo, né? Como 1 Coríntios 11:26, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, é o texto áureo, né, que nós utilizamos na ceia, onde o apóstolo Paulo fala: olha, aquilo que eu transmiti a vocês, aquilo que eu recebi, que na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, né? E ele continua, e ele, lá no 26, ele vai dizer: olha, pois cada vez que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, é até que ele venha, né? Até que o Senhor venha. Nós não cantamos isso na igreja? Até que o Senhor venha, eu vou clamar, até que o Senhor venha, porque essa é a linha de corte. Então, ela é limitada e com tempo pré-determinado para sua permanência, né? Perdão. Então, ela é limitada, somente ceia e batismo, e até que o Senhor venha, elas estarão estabelecidas, obviamente. Porque a ceia é muito clara, porque está no texto. Por que o batismo? Porque depois da vinda do Senhor não tem mais conversão, né? Não tem, a gente vai falar sobre escatologia bíblica aqui, nos módulos finais aqui das nossas aulas, e não tem um plano B, não tem uma segunda chance, né? Não tem, depois do reino ser estabelecido eternamente, né, na nova céus e nova terra, não existe o arrependimento, não existe se tornar discípulo. Obviamente não fará mais sentido a instituição do batismo, por exemplo, né? Até que está tudo certo? Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Tudo bem? Tudo bem, pastor. Tá. Eu acho que aqui vai começar a abrir um leque, né, de dúvidas ou de curiosidades que vocês... Então, como eu falei, as duas ordenanças na igreja protestante, né, são: a tradição protestante reconhece, né, apenas duas ordenanças ditadas por Cristo para a sua igreja, em contraste, por exemplo, com 7 sacramentos da tradição católica romana. E eu vou abordar ali mais à frente. Por que eu abordei a tradição católica romana? Porque nós somos um país que até muitos anos atrás tinha uma tradição católica romana, né? Os famosos: com a sua religião, eu sou católico, mas não sou praticante. Mas, de certa forma, não tem nem diretamente, não está correlacionado à questão da Igreja Católica. Mas o fato dessa absorção da religião católica de forma passiva, como nós passado, e muitos de nós terem passado em algum momento por a Igreja, né? O Marcos e Mari estão aqui. Eu não sei se vocês são mais novos, se passaram por essa fase, mas Marcão deve lembrar, Mari também, quem nunca foi na nossa idade, né, de adolescente jovem ali, nos famosos encontros do EAC, né? Não sei se vocês fizeram EAC, né? Dos encontros ali, né, dos adolescentes com Cristo, né? E aí você, da Igreja Católica, você tinha os encontros, e aí, enfim, era uma febre na minha época, né? Não sei se Yasmin, Lorena passaram por essa parte. Passou? Você fez EAC? Eu fiz ECRI, que era Encontro de Crianças com Cristo. Depois eu fiz EAC. Porque o Glaucio, ele chegou a ser diácono, né? Acho que na Igreja Católica, não foi? Isso, né? Seu pai, né? Acho que a Yasmin caiu. Voltou? Voltei. Eu Sim, falei, passei por seu pai todos chegou esses... ser católico, ser diácono, né? Na Igreja Católica, o Glaucio, né? Meus pais, eles eram... Nossa, eles tinham... Uhum. Participavam de vários núcleos, né, que falavam na igreja. E, enfim... Aí eu passei pela minha fase toda de criança, jovem, participando dos eventos da Igreja Você fez tudo, Católica. fez catequese, fez todo o processo, né? Fiz. Então, muitos de nós, né, passamos de alguma... apesar de... a minha história, por exemplo, sempre fui de uma família de origem... meu pai era espírito kardecista, né? Então, eu sempre frequentei o kardecismo com meu pai, desde muito novo, mas ali pela adolescência, né, por conta da escola, enfim, daquele época lá, na adolescência, sempre tinha as festinhas do EAC, né? E quando a gente é adolescente, obviamente que num evento espiritual, né, como o EAC, né, transmitia, a gente ia sempre interessado pelas irmãs que eram espirituais também, né? As festas do EAC, na verdade, era quase que naquele momento, não o EAC em si, né? Obviamente, com todo o respeito aqui, né, os irmãos da Igreja Católica, mas nenhuma... lá do encontro eu nunca participei, mas das festinhas eu não faltava uma,
porque lotava, né, das meninas do EAC, etc. Então, era bastante esperado, né, essas festinhas na época. E era um movimento muito grande, né? Mas com o crescimento da igreja protestante também, né, os cultos jovens ficaram muito famosos, né? Hoje eu vejo poucos cultos jovens, né? Não sei se vocês pegaram também essa época. Eu sou de uma época quando eu fui jovem, né? Jovem de 20, de 19, 18 anos para frente ali, as igrejas evangélicas tinham muitos cultos jovens, né? Eu participava, por exemplo, culto jovem na minha igreja na época era semanal. Não tinha esse negócio de uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses. Não, era todo sábado culto jovem e eram 600 jovens dentro da igreja, 600 jovens. Na época de retiro, que chegava ali final de ano, começando o carnaval, próximo do carnaval, tinha que participar da juventude, né, para poder ir para o retiro, e muitos retornavam, ficavam afastados da igreja o ano inteiro, se reconciliavam, etc. Chegava a dar 1.000 jovens no culto, né? Eu fui coordenador, líder de jovens de retiro com 450, com 500, com 600 jovens num carnaval, né? No sexta de carnaval até quarta-feira de cinza. Hoje em dia eu vejo pouco esse movimento, né, na igreja, inclusive na igreja protestante, acho que na igreja católica também, de novo, só falar muito tempo, mas na igreja protestante talvez menos ainda, ou talvez eu não veja, né, da maneira como eu via, porque também as super igrejas, né, as igrejas de muitos membros, os cultos ficaram mais jovens, né, vamos dizer assim, né, você vai numa igreja church aí da vida, a experiência é muito mais próxima, né? De muita luz, escuridão. Então, acho que também concentra ali os jovens nesse processo. Mas o fato é que todos nós, né? Ou a maioria de nós, teve esse contato com a Igreja Católica. E aí você vai me ajudando, Elias, me ficar com o microfone aberto, porque como você passou no processo, pode falar à vontade. Mas, de alguma maneira, a gente não é que a gente fica contaminado no sentido que pejorativo, mas contaminado com a visão, né? De que existe mais sacramentos, o casamento, né? A Eucaristia, a confissão de pecados, tem uma série de batismo, né? E a gente as novelas também, né, de época, sempre trouxeram muito essa questão. Então acaba quando vem para a igreja protestante, tem sempre essa dúvida, né? Não, mas o casamento é um sacramento, sim ou não, né? Como é que funciona isso? Não. Então, uma linha de corte aqui direta, a igreja protestante, duas ordenanças, né, diretas, batismo e ceia do Senhor. O batismo simboliza a identificação do crente, né, com a morte e ressurreição de Cristo, representando a purificação dos pecados e o início de uma nova vida em Cristo. É realizado uma única vez, isso é importantíssimo, né? Nós não somos adeptos do rebatismo, né? Apesar de algumas igrejas entenderem necessário, não sei se a presbiteriana ainda é assim, algumas batistas tradicionais eu acho que também eram, de achar necessário que se você é batizado numa igreja, você precisa ser rebatizado, etc. Mas nós não cremos no rebatismo. A profissão de fé é uma única vez, né? Quer seja por aspersão, né? que é aspergir de água, né? Sobre a pessoa, como é feito na igreja congregacional, na igreja presbiteriana, quer seja por imersão, como é feito nas igrejas batistas, assembleias, etc., e como é feito na nossa igreja. Então, ela é feita uma única vez, mediante profissão de fé. O que é profissão de fé? Alguém sabe me responder o que é profissão de fé? Sabe, Lorena? Sabe, Mari? Sabe, Mar? E a mim? Pode chutar, gente, sem problema. É professar sua fé no Senhor, confessar publicamente. É exatamente isso, né? Mas a profissão de fé é justamente quando eu batizei vocês, eu pedi que vocês declarassem, né? Eu não faço as perguntas Isso. da Uhum. profissão de fé. E a mim, você crê no Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador? Sim. Você crê que ele morreu, ressuscitou e está sentado à destra do Pai? Sim. Você crê que ele, né? Ele ressuscitou ao terceiro dia? Você vai lá viver à destra de Deus, né? Você tem lá as frases, né, de profissão de fé, que é a confirmação da sua fé em Cristo, Jesus, né? Então, essa profissão de fé, que é professar mesmo, né? Que é falar publicamente a sua fé, por isso o ato de batismo é público, ele é feito uma única vez, como testemunho público da sua conversão e entrada na comunidade da igreja, né? E aí, a ceia do Senhor, o memorial da morte sacrificial de Cristo, que nos convida, né, a relembrar e proclamar o significado da cruz até que ele volte. Ela é celebrada regularmente, né, pela comunidade de fé, como um ato de comunhão, gratidão e renovação do compromisso com Cristo e sua igreja. Não existe essa, vamos dizer assim, uma estrutura de tempo, né? É uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez por semana, não importa. A Bíblia não define esse período. Convencionou-se, né, a grande maioria das igrejas faz uma vez por mês, mas se tiver fazer toda semana, todo culto, enfim, não há problema algum. Não existe essa periodização da ceia do Senhor, né? Nós entendemos que uma vez por mês é um momento, né, um ciclo, né, de marcar de comunhão entre os irmãos, de celebração da ceia, é um ciclo aceitável,
Mas também, se quisesse fazer toda semana, cada culto, não haveria problema nenhum em relação a isso. Do ponto de vista aqui importante, né? Até o pessoal do time da mídia da nossa igreja, a gente fala bastante sobre isso, né? Não nem falar mais, mas não se falava, que o certo é a ceia do Senhor e não Santa Ceia, né? Santa Ceia não é ceia que é santa, né? Porque vocês vão entender, a Santa Ceia tem a implicação do que eu vou falar mais para frente, sobre consubstanciação, transubstanciação, uma visão dos elementos da ceia, mas nós queremos que é a ceia do Senhor, né? Porque é sobre o Senhor e não sobre a ceia. Não sei se está claro o que eu estou tentando dizer, mas a ceia do Senhor não é sobre a ceia, ela é sobre o Senhor, né? Então, a gente entende que a utilização do termo Santa Ceia é equivocado, mas também tem algumas igrejas que utilizam e não é nada também assim fora do comum, né? Mas convencionou-se, né, por conta dessa visão, mais uma vez, de uma base católica da nossa sociedade, acabou se adotando, né, a Santa Ceia, né, como sendo um nome, né, para a ceia do Senhor, para ser memorial, mas que, levando ao pé da letra, não é a forma correta que nós entendemos que como deve ser chamado, e sim a ceia do Senhor. Ambas as ordenanças, né, elas são simbólicas, que apontam para realidades espirituais, não meio de transmissão de graça divina em si mesmo. São importantes porque foram ordenados pelo próprio Cristo como práticas perpétuas para a sua igreja. O que ele está dizendo? Não é o batismo que salva, por exemplo. Salvação vem de crer em Senhor Jesus e confessar o seu nome. Mas o desdobramento natural para aquele que crê é se batizar, né? A confissão pública da sua fé em Cristo, ela é fundamental como confirmação daquilo que você confessou com a sua boca de que Jesus Cristo é o Senhor. Então, ela não é um meio de graça, né? Não é ela que salva, né? Somos salvos pela graça, mas a manifestação da salvação não se dá no fato do batismo, né? O batismo é a confirmação pública daquilo que o Senhor já fez no seu coração, que o Senhor já fez em secreto. E aí, eu trouxe aqui só uma visão, né, da ordenança em outras religiões, né? Assim como no cristianismo, outras religiões também possuem... Alguém pode ler para mim? Eu vou deixar alguém ler, porque eu estou cansado. Alguém consegue ler, por favor? Só Yasmin, né, tá no microfone. Eu posso ler, pastor. Ordenanças em outras religiões. Assim como no cristianismo, muitas outras religiões também possuem práticas ritualísticas semelhantes às ordenanças. No budismo, observamos o Brit Milá, circuncisão. Judaísmo, desculpa. No judaísmo, observamos o Brit Milá, circuncisão, e a Pesach, Páscoa, que estabelecem símbolos visíveis da aliança com Deus. No islamismo, encontramos os 5 pilares, especialmente a Shahada, profissão de fé, e o Salat, oração ritual, que funcionam como ordenanças que conectam o fiel a Allah. Já no hinduísmo, os Sanskaras, não sei falar isso. Sanskaras. Sanskaras. Desculpa. São ritos de passagem que marcam estágios importantes da vida espiritual do devoto. Eu não sei se é Sanskara ou Sankaras, né? Eu sempre fico na dúvida. Mas só para a gente pegar, né? Então, por exemplo, no judaísmo, né, o Brit Milá, que é a circuncisão, né, o corte do prepúcio do recém-nascido, né, o Pesach, que é a Páscoa, né, judaica, são considerados, né, ordenanças ritualísticas importantes. No islamismo, por exemplo, a gente vê os 5 pilares, né, como a Shahada, né, que é a ida à Meca, né, pelo menos uma vez no ano, né, e o Salat é aquela oração 5 vezes ao dia, né, todo mundo já viu que estende tapetinho, fica lá orando, né, voltado para a Meca. São ritos, né, são ordenanças dentro dessas religiões, só para você entender qual é essa questão das ordenanças, né? E acho que é Sanskaras, é isso mesmo. São ritos de passagem que marcam estágios importantes no hinduísmo. Então, cada religião, né, o budismo tem... Pode ler, eu não vou cortar para você, a gente vai. O budismo possui cerimônias de iniciação e práticas meditativas formais, que, embora diferentes em natureza das ordenanças cristãs, também buscam estabelecer conexões entre o mundo físico e as realidades espirituais. Em todas estas religiões, observamos um princípio comum: práticas visíveis que simbolizam realidades invisíveis. Eu tenho até, pastor, uma dúvida a respeito a isso. Sobre o yoga, por exemplo. A prática do yoga, um cristão que faz yoga,
é correto, não é? Porque, assim, toda a prática do yoga, né? As posições e tudo, é como se fosse não um culto, mas como se a pessoa estivesse fazendo lá, é do hinduísmo, né? Ou eu tô Não é? errada? Aham, aham, Com os deuses, sei lá o que, lá aham. do Uhum. hinduísmo. Chakras, né? É, exato. Eu Chakras. tenho bastante dúvida sobre isso. Se Então, é uma prática correta, se não é, porque tá adorando ou não tá, enfim. Então, assim, como é que eu posso colocar, né? O yoga, na essência, né? Ele tem esse fundo de conexão espiritual, vou colocar assim, né? Dizendo assim, né? É baseado nos pontos, nos chakras, né? Enfim, todas as práticas, vou colocar assim, pagãs, né? Do ponto de vista protestante. Então, nesse sentido, né? O pé da letra é algo que realmente contraria aquilo que nós cremos. Dito isso, tá? Dito isso aí, por que eu vou dizer dito isso? Porque a partir, né, dessas práticas também desenvolveu, até a Lorena não está expondo, né? Mas existem práticas de relaxamento, práticas de meditação, que tem muito a ver com a respiração, né? Com o controle da respiração, com melhora da oxigenação, né, de concentração, e aí muito mais voltada, né, a essa prática não ritualística, né, vou colocar assim, não ritualística, mas um momento de um tempo, né, para você dar uma pausa, para você ter um momento de oxigenação e meditação. Então, é o que eu sempre coloco. Nosso papel pastoral é ensinar as bases. É muito difícil num mundo tão eucarístico, né, assim, de tantas práticas misturadas, tantas coisas que surgem no tempo todo, você definir assim, 100%, óbvio que são as práticas que são pecado, né, aquilo que são outros deuses, mas nesse aspecto, né, então, o que eu estou dizendo, se você tem a prática, né, de, poxa, não, eu vou dar um exemplo, tirar um tempo que vou no Campo de São Bento, vou sentar lá, pegar um sol, vou respirar, né, vou dar uma baixada na minha aceleração, né, vou ficar ali respirando, prestando atenção, relaxando, meditando nesse aspecto, não vejo problema nenhum. Inclusive, você pode meditar no Senhor, no seu relacionamento com o Senhor, praticar uma solitude, né, que a gente chama com o Senhor, não vejo problema nenhum. Agora, se você está indo para o Campo de São Bento para meditar, crendo que o sol, né, vai repor suas energias espirituais, que você se conectar com a natureza, que você abraçar a árvore, vai descarregar todo o mal olhado, todo o peso que há dentro de você, aí já é uma prática que a gente não corrobora como um cristão, entendeu? Não sei se está Entendi. Eu entendi. A minha dúvida era realmente a questão sobre as posições, né, do yoga, elas são são posições que cultuam algum que deus, remetem, alguma né, coisa. às posições, né? Exato. Aí por Uhum, isso que não sou praticante de yoga não, mas isso me surgiu na cabeça assim, uhum, se como seria um cristão que gosta, não pelo sentido de que acha que aquela posição vai fazer, não sei o que, da espiritualidade dele melhorar, mas sei lá, por questão, né, realmente de alongamento ou uhum, todo um hábito que ele tem para alongar, para sei lá. uhum. Sabe, aí me surgiu essa dúvida se indiretamente, Ok, voltou. desculpa, eu tô caindo toda hora, se indiretamente ao fazer essas Uhum. posições e tudo mais, estaria errado, Seguindo, seria né? pecado. Exato, exatamente. Sim. Essa era a minha dúvida. Eu acho assim, né? Mais uma vez, porque eu falei, né? Eu na minha cabeça, tá? Eu duvido que um cristão nascido de novo, tendo consciência, né? No sentido de, não, eu vou assumir essa posição que eu vou, uma posição que eu vou cultuar a Brahma, a Shiva, sabe? Entende o que eu tô falando? Eu vou Uhum, tomar essa posição e que conscientemente eu sabendo que é isso e fazer, aí eu já acho que você tem que questionar sua própria fé, né? Acho que você já tem um problema uhum. aí embutido. Mas acho que a maioria das pessoas nem chegam a Nem associam, né? esse É, aprofundamento, né? Nesse verdade. aspecto, né? Acaba coisa. Por que que eu sou bastante cauteloso? Eu não tenho plano nenhum em me posicionar. Vocês me conhecem, sou muito biscoito. Mas quer ver uma prática que durante muito tempo foi demonizada e que a gente sabe que tem benefício, que, por exemplo, é a acupuntura, por exemplo, né? Uhum, A acupuntura, assim, eu já tive dores bastante pesadas de coluna, né, de inchação
muscular e tudo, e fiz a prática de acupuntura para, enfim, né, para poder fazer o relaxamento, soltura de musculatura, etc. O próprio shiatsu, né, que tem também algumas aplicações dos pontos vitais e tal. Então, assim, eu acho que essas práticas, né, se distanciando, né, dos cunhos religiosos, então é por isso que a gente tem que ter cuidado para reter aquilo que é bom, né? Obviamente eu não vou para uma sessão de acupuntura achando que eu vou botar um alfinete no meu ombro e que o universo, né, não é bem isso, eu estou extrapolando muito só para entender que o universo vai agir ali pelo... Não, né? Eu sei que ali é uma questão quase científica, né? De causar naquele ponto ali, né, um microsangramento, concentração, é igual botar... Eu fiz muito tempo ventosoterapia, né? Ventosoterapia, eu tinha uma bursite muito grande no ombro e foi o que deu jeito. Então, assim, a gente precisa ter o bom... O cristianismo, ele é lindo por conta disso, que você tendo as bases, você tem a base para você tomar esse tipo de decisão, né? De olhar e, ao mesmo tempo, também a gente não pode banalizar, né? relativizar tudo, né? A questão é essa. Então, obviamente, assim, não tem erro. Tem prática religiosa? Tem culto a outros deuses? Não pode. Assim, mas eu estou fazendo nada disso, não. Estou só aqui respirando, tomando fôlego, até eu leio uma palavra, fico meditando, ou nada, eu fico com a cabeça pensando em nada, boto só uma música para relaxar um pouco, para esvaziar a minha cabeça dos meus problemas. Não vejo grande problema com isso, não. Mas a prática do yoga, assim, no sentido literal, né, com todos os processos, aí sim eu acho que é bem questionável, né, no ponto de vista. Obrigada, pastor. Pode ler então, por favor. Bom, diferente da visão cristã reformada, muitas dessas religiões atribuem poder transformador inerente aos próprios rituais, aproximando-se mais de uma compreensão sacramental. A distinção fundamental da visão protestante está na ênfase que a eficácia espiritual não reside no rito em si, mas na fé do participante e na obra soberana de Deus. Ficou clara essa última frase? Essa frase é muito importante nessa aula. A distinção, vou ler devagar. A distinção fundamental da visão protestante, ou seja, da nossa visão, está na ênfase, que a eficácia espiritual, ou seja, aquilo que acontece espiritualmente, não reside no ato em si. Ou seja, não é o fato de eu me batizar que me salva. Não é o fato de eu tomar a ceia que eu faço parte do corpo de Cristo. Não existe a eficácia espiritual no ato em si. Mas o foco está na fé de quem realiza o ato e, obviamente, acima de tudo, na obra soberana de Deus. Então, não é o batismo que me salva, mas por Deus ter me alcançado e eu reconhecer em Ele, eu sou miserável pecador, e a graça dele me alcançou, e eu me converti, me rendi ao Senhor, logo eu vou tomar o próximo passo, que é o batismo. E aí, o batismo já não reside mais no ato do batismo, mas sim na fé da pessoa que está se batizando, em crer que ela vai morrer para o mundo e viver para Cristo, e obviamente na obra soberana de Deus, de ter alcançado, né, através do Espírito, convencido aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo, levando ela até as águas do batismo. Quem nos convence, quem nos direciona, sempre é o Espírito. Percebem a diferença? Né? Não é, eu não vou me batizar, né, como acho que são os hindus, por exemplo, tomam banho no rio. Eu estou com o Rio Jordão na cabeça, eu vou lembrar do rio agora. Na Índia, eu esqueci. Tá, eu vou lembrar. Crendo que o rio, né, que ele tem um poder espiritual nas águas, no banho, né? Como tem, por exemplo, religiões de matriz africana, tem os famosos banhos, né? Quem aqui não era da igreja eu nunca fiz, né? Mas assim, muita gente já comprou banho de descarrego, banho disso, banho de sal grosso, banho de 7 ervas, banho... Já, Herme, abre aí, Herme, abre o coração. Não, pior que não, mas acho engraçado, porque como o nosso país é um país realmente com tanto sincretismo, né? Com tanta... Tudo já virou até ditado, né? E fulano tá assado, tá assim, toma um banho de sal grosso, não sei o quê, vai tomar um banho de arruda, e tá passando mal, toma banho de sei que lá. Ai, gente, meu Deus, dá vontade de rir. Dá 7 pulinhos na onda na virada do ano, né? Acho que a Lorena colocou aqui para mim, Rio Ganges, né? Tá com o microfone, Lorena, pode falar, só para chamar do Rio Ganges, né? Eu entrei aqui com o microfone. Eu tô lendo um livro, eu não sei se cabe muito aqui, mas eu me lembrei desse assunto. E o livro, vou tentar ser breve.
O livro, ele relata, é uma irmã em Cristo, né? E ela relata a experiência dela de conversão. Mas antes disso, ela disse que teve uma experiência com o Senhor quando muito jovem. Se eu não me engano, ela é do México. E ela disse que há muitos anos atrás, ela, que foi no período em que tudo começou a acontecer, ela era adolescente. E ela teve uma experiência com o Senhor e ficou apaixonada. E ela queria conhecer mais do Senhor, ela queria entender. E no local que ela vivia, eles não tinham acesso à Bíblia. E próximo ali da região que ela morava, eles tinham só os sacerdotes da Igreja Católica, se não me engano, tinham acesso à Bíblia. E não existia igreja protestante e ela não tinha conhecimento. E ela queria entender aquela experiência que ela teve, e ela ficou apaixonada e ela queria mergulhar. E nessa busca, né, pelo Senhor, ela foi à Igreja Católica, chegando lá, entendeu, sentiu no coração que não era aquilo. E aí, no meio do caminho, encontrou umas pessoas que eram do ocultismo. E aí explicaram para ela que ela deveria se batizar, nascer de novo. Só que com a explicação que eles deram para ela, para que ela entregasse a vida dela, né, para o ocultismo, né, para os demônios, era que ela precisava se batizar de novo. Eles utilizaram a Bíblia para explicar isso para ela, falaram sobre Levítico, usaram todas algumas práticas, e aí, só que de uma forma distorcida, diferente, né, do que a gente conhece. E aí ela acabou fazendo esses rituais, durante uns anos ficou vivendo, né, no ocultismo, e aí, quando ela quase morreu, no hospital, ela teve um pastor que foi lá, e aí, verdadeiramente, ela conseguiu encontrar aquilo que ela buscava. E aí, hoje ela é serva do Senhor, o livro é interessantíssimo, fala sobre guerra espiritual, e hoje ela é uma pessoa que está na linha de frente nas batalhas espirituais, porque ela disse que o Senhor falou para ela que ela passou por esse processo todo justamente para que ela conhecesse em profundidade como que as coisas são, né, espiritualmente. Sim, É muito interessante. Tem um livro muito lindo chamado Totem da Paz, é um filme também, se vocês procurarem, chamado Totem da Paz, que fala sobre o trabalho missionário, né, no campo, e, enfim, de como o Senhor se move, né, ao longo da história, né, das pessoas, salvando a família. E é muito disso, né? Assim, a gente, como a Yasmin falou, a gente vive num país muito sincretismo, né? E eu vejo, né? E é engraçado que quando a gente tem os olhos do Senhor, né? Na verdade, eu vejo as pessoas, o que eu consigo enxergar, né? Porque já foi o meu também, acredito que tenha sido de vocês, o desespero, né? A necessidade de encontrar aquilo que você sente falta, né? Então você sai se agarrando, né? De alguma forma naquilo que aparece pela sua frente e você vai tentando, enfim, entender ou conhecer e graças a Deus porque nós fomos alcançados por Cristo, né? Sim, pastor, cara, é muito engraçado um relato aqui de uma experiência. No meu ambiente de trabalho, eu acho que só tem 2 pessoas que conhecem, né, o cristianismo, Jesus, verdadeiramente, mas assim, além de mim, no caso. E o resto é tudo muito misturado, uns creem em uma coisa, outros creem em outra. Aí às vezes eu fico assim, ai Senhor, meu Deus, me dá paciência e discernimento para conseguir explicar para as pessoas, né? Como, por exemplo, todo final de ano o grupo lá do trabalho ia só para canela e não sei o quê. Aí, tipo, quem já soprou canela para não sei o que lá? Aí, assim, eu sempre tento falar de forma mais amorosa possível, né? Sobre o que eu creio, o que eu acho que quem é o Senhor, e porque eu não preciso soprar canela, mas é muito difícil. Na verdade, a gente acaba sendo os estranhos, né? Nesse processo. Exato. Ficamos como estranhos, né? E é incrível, né? Que quando a gente está verdadeiramente liberto em Cristo, né? Como a gente consegue perceber também nessas coisas as artimanhas, né? De Satanás, né? Como o diabo vai mantendo as pessoas cativas, baseado nessas esperanças, nessas falsas religiosidades, né? Nas falsas expectativas. É muito... Se nós precisamos orar, né? Para essas pessoas e crer que Deus tem o poder para alcançá-las, porque no final do dia é um coração que está buscando algo, né? E a gente tem que estar ali para ajudar, que a gente puder, para que o Senhor mova o coração delas, né? Mas acho que uma das coisas que mais me impacta, né, em Jesus é isso, como a gente muda, né?
Como a gente chega a uma pessoa e daqui a pouco a gente é outra pessoa. E como o mundo faz a gente usar máscara, né? Tantas mulheres que falam, eu sou muito forte. E homens também, tá? Tô falando mulheres e homens. Sou muito forte, sou muito dona de si, muito isso, muito aquilo. E vira e mexe, né? A gente, como pastores aqui, conhecidos, não conhecidos, amigos conhecidos, acabam procurando. E aí você vê que a pessoa, não, mas eu sou bem-sucedida, mas eu não sou feliz e todo mundo me acha o máximo e eu tenho problemas, e eu tenho medo e eu sou assim, né? Já ouvi tempo atrás, eu sou assim, mas eu queria ser amada, eu queria constituir uma família, assim como essas práticas, né, e outras coisas, né, vão levando as pessoas a viverem uma vida, infelizmente, de engano, né, de engodo, que não levam a muito longe, né, que é o plano de Deus, né. Mas continuando a aula, a gente pode entender, né, que a partir daí, então, voltando, né, a distinção fundamental da visão protestante está na ênfase, né, que a eficácia espiritual está no rito, não reside no rito, né, mas na fé, né, a partir da fé, a fé é o fundamento de todas as coisas, sem fé é impossível agradar a Deus, e a partir daí a gente passa a viver o plano soberano, tá? Só para apontar uma coisa aqui, Lorena, só com essas questões de batalha espiritual, essas coisas, toma cuidado um pouco, tá? Com essas, não tem nada a ver com o livro, nem conheço, não estou falando disso, mas essa questão tem questão de espíritos territoriais, depois a gente pode bater um papo sobre isso, super aberto, conversar, mas só para, que é uma outra coisa que eu posso abordar numa outra aula aqui, sobre esse tipo de visão, né, do mundo espiritual atrelado à igreja protestante, que aí vai junto com sobre isso agora, né? Normalmente vai caminhar para aí, o pessoal de Valnice Milhomes, né? Tem uma linha aí dos adeptos, né? De Poyang Shu, Quarta Dimensão, enfim, tem outras coisas aí que a gente pode conversar. Isso foi uma febre na época que eu era mais novo um pouco que vocês e, enfim, a gente pode falar disso uma outra hora. Então, os sacramentos na Igreja Católica, eu coloquei aqui só por informação, né? Porque é a base mais comum, né? Na teologia católica, os sacramentos são sinais sagrados, né? E visíveis, instituídos por Cristo para conferir graça, né? Então, a diferença está aqui, né? Esses sacramentos conferem graça e eles dizem que foi instituído por Cristo, né? E diferente das ordenanças protestantes, né? Os sacramentos são considerados eficazes por si mesmos, né? Que é o que eles chamam de ex opere operato, né? Que eles transmitem graça divina por meio do rito corretamente administrado. Uma vez corretamente administrado, a igreja tem o poder de transferir a graça divina como intermediária, né? Os sacerdotes como intermediário, né? Da graça, né? Como aqueles que ministram graça sobre a igreja, né? De maneira geral, a Igreja Católica, ela acredita que a igreja como é que eu posso? A igreja, ela assim como nós temos a palavra como a palavra de Deus, né? A igreja que é a verdadeira intermediadora, né? Da salvação e da graça do Senhor, né? Então, por exemplo, os católicos, eles obviamente creem na Bíblia, mas acreditam que as epístolas papais têm a mesma dimensão, porque a tradição da igreja ela é mais importante do que a Bíblia, do que os escritos, ela tá no mesmo nível, né? Não mais, talvez no mesmo nível, e obviamente as ordenanças também. Então, alguns sacramentos que a gente está acostumado, né, a ver, talvez surja a dúvida, né? O próprio batismo é o primeiro dele, né? Que remove o pecado original e incorpora a pessoa da Igreja de Cristo. Para vocês entendam diretamente o que eu disse da administração, né? Transmitir a graça, a administração ser o meio de graça, vocês vão entender o seguinte: no catolicismo a gente batiza quando? Grande ou pequeno? Nenenzinho. Nenenzinho. Tem consciência ou não tem consciência? Nenhuma. Não tem consciência. O batismo é o melhor modo de vocês entenderem a diferença entre o meio de graça está no rito e não na fé. Vamos fazer em paralelo esses dois batismos. Então, por que a Igreja Católica batiza bebê? Porque ela crê que a ministração do sacramento, ou seja, a ministração do batismo, ela é capaz de retirar o pecado original. Então, não tem a ver com a fé do bebê, não tem a ver com a fé da criança, mas o batismo em si é um sacramento, que é um meio de graça pelo qual se ministra a retirada do pecado original. Por isso que nós crescemos dizendo assim, você não é batizado na Igreja Católica, você é pagão, né? Você está condenado, você vai para o inferno. Por quê? Por que se batiza a criança? Não é porque eles, obviamente, não entendem que criança tem poder de decisão, não é tão simplório assim, mas que eles creem que o sacramento do batismo tem um poder, né, administrado por um sacerdote de maneira correta, tem um poder de remover o pecado original que nós herdamos de Adão e Eva, né, e incorporar
a pessoa de Cristo e, obviamente, passar a fazer parte da igreja. Então, por isso eles ministram. Paralelamente, então aqui o foco está no rito. No protestantismo, o foco está na fé. Por que nós não batizamos crianças? Porque entendemos que ela não tem capacidade de tomar uma decisão consciente por Cristo, aceitar a Cristo, professar a sua fé em Cristo. Então, nós fazemos isso numa idade de consciência. Por quê? Porque o foco está na fé do indivíduo e na soberania de Deus em se revelar para esse indivíduo e levar a confessar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Deu para ficar claro agora, assim, nesse exemplo? Sim. Você vê que é bem diferente. Então, um foco é no rito, o outro foco é na fé, na soberania da pessoa, né? E aí tem outros, né? A Eucaristia, que é a mais importante, que é a questão do pão e do vinho, né? Consagrados na transubstanciação. Então, a Eucaristia católica, ela acredita, né, que a hóstia é o corpo de Cristo, é transubstanciação de ser de transformação da substância. Então, eles acreditam que a hóstia é o corpo de Cristo, né? Então, quando ministra a Eucaristia, você está ministrando o corpo de Cristo para aquela pessoa. E o sacerdote, quando toma do cálice, ele está tomando o sangue de Cristo naquele momento. Por isso você vai ver o não descarte, né? Todo um rito para descarte, né? Da hóstia, se for descartada, né, porque é o corpo de Cristo, etc. Assim como na prática da consubstanciação que a gente tem na igreja luterana, por exemplo, que eu vou já tratar daqui a pouco. Então, a confirmação, né, que fortalece a completa graça batismal através de unção com o Espírito, né, isso se eu não me engano, você é mais velho, né, Hermínio? Pode me ajudando aí, que nem tudo eu lembro. Eu estudei aqui, mas estou com trabalho aqui. Então, a confirmação, a reconciliação, né, que é a confissão, permite o perdão de pecados cometido após o batismo, através da absolvição sacerdotal, né? Então, a reconciliação acontece na confissão dos pecados, que é o que a gente costuma ver nos filmes, né? Bater lá com o padre, pequei, e aí você confessa os pecados, e aí na confissão de pecados você recebe a absolvição sacerdotal ou alguma penalidade ali, né? Rezar o terço, rezar não sei quantas Ave Maria, enfim, e aí você passa por aquela penitência e tem a absolvição do seu pecado. Repare nesse ponto aqui, para ficar claro. Então, para nós protestantes, se você pecar, quando é que você recebe o perdão? Quando você pedir perdão, confessando seus pecados a Deus e a Jesus. Baseado na fé, por exemplo, do que a gente chama de 1 João 9, se não confessar o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos limpar, purificar de toda iniquidade, não é isso que a palavra diz? Isso. Então, por a nossa fé, o que é fé? Lembra? Guardem isso para sempre na vida de vocês. Esse é o conceito mais importante. A fé é a definição de fé, é confiança em Deus e sua palavra. Por você ter fé, né, pela fé do indivíduo, ou seja, confiança em Deus e sua palavra, nós queremos que a Bíblia diz que se nós confessarmos, nós somos perdoados. Então, o perdão está na confissão a Deus e se apoderar do perdão que ele disse que nos daria se nós confessarmos a ele. Então, confessamos, está baseado na minha fé e na soberania de Deus de ter determinado esse meio de perdão dos pecados. Já na reconciliação, na confissão, o rito em si é que faz você ter o perdão do pecado. Então, qual é o rito? A confissão ao padre e o cumprimento ou a absolvição sacerdotal, né? Que ele não peques mais, né? Assim, a gente vê em filme, né? O sacerdote vai falar, então, Yasmin, vai, não peques mais e tal, ou então Yasmin vai e reze 10 Ave Maria, 20 Pai Nosso, aí você vai lá, paga aquela penitência, então, a absolvição do seu pecado ou está no sacerdote ou no pagamento da penitência. Não sei se a penitência seria o nome, mas dessa punição ou desse ato para que você se purifique, né? Desse pecado. Então, repare que o pecado não está mais o perdão não está mais em confessar, em confiar que Deus perdoou, mas na ação sacerdotal ou no cumprimento dessa penitência que você recebeu por ter pecado, de acordo com o tamanho do seu pecado. Unção aos enfermos, né, que oferece conforto espiritual aos moribundos, né, e por último a ordem, né, confere o poder sagrado para ministrar os demais sacramentos e liderar a comunidade. A ordem é a ordenação, entendendo que a ordenação tem também esse poder em si. E, por último, o matrimônio, né, que é indissolúvel como sinal de amor de Cristo pela Igreja, eles consideram um sacramento. Enquanto a visão protestante enfatiza o aspecto simbólico e memorial das ordenanças, a doutrina católica sustenta que os sacramentos contêm e conferem a graça que significam sendo canais eficazes de salvação divina. Então, você cumprindo os sacramentos, você será salvo. Deu para entender aqui o que eu estou dizendo? Claro, sem dúvidas. Bem, então, eu vou passar aqui rapidamente para a gente encerrar, porque isso aqui é bem... Nós já vemos lá no curso de batismo, só para vocês lembrarem, né? Então,
o batismo, né? Definição e sentido do grego baptismo, ou baptizo, que significa literalmente mergulhar ou imergir. É o significado original, indica que o batismo bíblico é por imersão completa na água, né? E logo que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então Jesus dá um modelo, né? Ele mesmo mesmo não tendo pecados, ele se bateu para nos mostrar o caminho, né? E por imersão, né? Ele saiu das águas, né? Ele não foi aspergido por águas, que é uma visão que nós temos, por exemplo, da questão da aspersão. E ele é uma demonstração pública de fé, né? Já falei sobre isso, que simboliza, né, a fé visível, a manifestação pública e visível da fé pessoal em Jesus Cristo, simbolizando a nova vida que a gente recebeu através da regeneração espiritual. E a base é Marcos 16, que diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, crer e ser batizado. A salvação está em crer, mas a consequência de crer, a demonstração pública de crer é ser batizado. Por isso que o batismo é um momento tão especial. Eu falo que é o auge, né? No sentido de, obviamente, da salvação, mas ali é a confirmação, né? Muitos podem crer, né? É o famoso se arrepender e sentir remorso, né? Para na frente, ora recebendo a Jesus e tudo. Mas como é que eu como pastor, e vocês como futuros ministros, né, e líderes na casa do Senhor, como é que vocês têm a certeza que alguém realmente confirmou aquilo que ela tomou como decisão a receber a Cristo? Essa confirmação vem através do batismo, né? Quem se batiza é porque ele realmente está confirmando publicamente a sua fé. E é para os crentes conscientes, né? E Atos 2:38, né? Esse é o discurso de Pedro, o famoso discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Ele fala: olha, arrependam-se, então arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, né? Até nesse Atos 2:38, né, como ele fala em nome de Jesus Cristo, tem muitas igrejas que defendem que você não batiza em nome do Pai do Santo, mas somente em nome de Jesus, né? Por causa dessa fórmula batismal de Atos 2:38. Mas a verdade é que Jesus nos deu a ordenança também em Mateus, capítulo 28, falando: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então a gente fica com a ordem de Cristo e entende que Pedro aqui estava só sendo objetivo naquilo que ele estava colocando. Então, os 4 objetivos do batismo são: profissão pública de fé, identificação com os discípulos, né? Como eu falei, né? Mateus 28, ele vai tratar sobre isso, 18-20, 19-20. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar coisas que eu vos tenho mandado, desde que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, primeiro é ir, fazer discípulo, ou seja, falar do amor de Cristo, ganhar as pessoas para Cristo. O próximo passo é o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois o ensino, né? Que é ensinar guardando todas as coisas. O que nós fazemos aqui no CETEB é a continuidade de Mateus capítulo 28. Né? Vocês creram, vocês foram feitos, obviamente, discípulos, né? Foram batizados, e agora vocês estão sendo ensinados a guardar todas as coisas que o Senhor mandou, né? Aprendendo da palavra, do conhecimento, para que vocês possam crescer sobre a promessa que Jesus nos sustentaria. Ele nos dá uma missão que é difícil, que é impossível para um ser humano, mas a promessa é que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não só nos chamou, como ele vai nos sustentar para que essa missão seja cumprida. O símbolo da lavagem espiritual, né? Que nós já falamos, né? Sobre lavagem dos pecados e abandono da velha criatura, com a morte e ressurreição, né? Romanos 6:4-5 diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte por meio do batismo. Então, por meio do batismo, somos sepultados com Cristo, né? Na morte de Cristo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. Pois se fomos unidos a ele desta maneira e na sua morte, através do batismo, certamente também o seremos na sua ressurreição. O segundo mandamento, né? A segunda ordenança, perdão, é a ceia do Senhor. Qual o significado do propósito, né? Isso a gente também fala sempre na igreja, é uma ceia memorial. Jesus diz em 1 Coríntios, né? O apóstolo Paulo fala, né? Palavras de Jesus: façam isso em memória de mim. É uma memorial de a sua morte sacrificial, né? Lembramos da sua morte, da sua entrega na cruz e da sua ressurreição. Ela é uma ordenança simbólica, né? Não se trata de um sacramento que confere graça em si mesmo, ou seja, a ceia em si não tem poder nenhum, senão nascer de um coração que entende o sacrifício. Por isso o homem deve examinar a si mesmo, mas de uma ordenança simbólica que representa a obra redentora de Cristo. E aí eu já falei sobre esse texto, da mesma forma: depois da ceia, tomou o cálice, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, toda vez que nós
tomamos, né, a ceia, nós anunciamos a morte do Senhor, né? Jesus morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado, e essa é uma mensagem poderosa que deveria impactar todas as vezes que nós ouvimos, nos levando a adorá-lo, né? A saber que ele morreu no nosso lugar, mas também que ressuscitou, e por isso a ceia é um momento de examinar a si mesmo, mas também de alegria e manifestação do Espírito. E ela precisa ser uma participação consciente, né? Os elementos pão e cálice representam simbolicamente o corpo e sangue de Cristo. A participação deve ser realizada em fé, reverência e pela consciência do significado. E esse texto é muito forte, né? Que eles olham, portanto, todo aquele que comer ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Não é papel do pastor fiscalizar quem toma ou quem deixa de tomar a ceia, ou determinar quem deixa, né? Algumas igrejas dizem, não, o pastor me tirou da ceia, o pastor me botou no banco e pediu a ceia. Não, cabe a cada um, é um ato individual, né, e de único, cabe a cada um examinar a si mesmo, e sobre a pena de que, se tomar do cálice indignamente, né, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Cristo, que está se apropriando de algo que não deveria, se não está pronto naquele momento, né? Mas se examinou a si mesmo, conheceu a sua culpa, né, pediu perdão ao Senhor pelos seus pecados, você pode participar da ceia do Senhor sem problema algum. E aí as rejeições, né, das visões sacramentais, né? E aí algumas que eu estou falando aqui ao longo do tempo. Qual é a base bíblica, né? Primeira, a católica, que eu falei, né? Que é a transubstanciação. O que é a transubstanciação, né? Nós rejeitamos a doutrina que afirma que os elementos se transformam literalmente em corpo e sangue, ou seja, o pão ou a hóstia vira o corpo de Cristo, e o vinho, ou o suco de uva, vira o sangue de Cristo. Nós não cremos dessa forma. Nós, protestantes, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 no meu nome, eu estou no meio deles. Cristo está presente espiritualmente na reunião, não fisicamente nos elementos, né? Então, a presença de Cristo não é manifesta pelo pão ou pelo vinho, ou pelo suco de uva, né? Ela é manifesta pela reunião da igreja, entende a diferença? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, a manifestação da presença de Cristo na ceia não se dá pelo elemento da ceia, mas se dá pela reunião da igreja. A igreja unida, ela tem a manifestação de Cristo no seu meio. Por isso que não funciona desigrejado, a igreja de eu comigo mesmo, porque é necessário ter 2 ou 3 reunidos em meu nome. Se tiver 2 ou 3, virou igreja. Se tiver igreja, Cristo está no meio. Se não tiver 2 ou 3, só tem um, você não tem comunhão com o Senhor. É simples assim. Então, os elementos não trazem a presença do Espírito, não trazem a presença de Cristo para a igreja. O que traz a presença de Cristo é a comunhão dos santos. Por isso que eu falo da koinonia, do nosso café, eu sempre bato nessa tecla, eu falo disso sistematicamente. O prazer que nós sentimos de estar junto, a alegria que nós sentimos de estar junto é por causa disso, porque onde tiver 2 ou 3, mas quando você está reunido como igreja, uma igreja saudável, obviamente, a manifestação de Cristo é clara no meio do seu povo. E aí tem a visão luterana, né, que a gente também rejeita, que ensina que Cristo está presente com os elementos durante a celebração. Ou seja, o pão é pão e o vinho é vinho, mas também o pão é o corpo e o vinho é o sangue, né? O suco de uva é o sangue. É por isso que é consubstanciação. Existem os 2 elementos ao mesmo tempo, né? E aí qual é a refutação, né? Pois vocês sempre terão os pobres consigo, mas a mim você nem sempre terão. Jesus indicou que não estaria fisicamente no presente de forma contínua, né? Ele estaria em espírito, né? Então, nós cremos que nem a transformação dos elementos em corpo e sangue, e nem a coexistência do elemento como corpo e sangue e pão e vinho. Ou seja, ele é pão, mas ele é vinho. Ele é pão, mas é corpo. Ele é vinho, mas é corpo, conjuntamente, né? Então, nós não cremos dessa forma. E também nem a presença espiritual mística, né? Rejeitamos a interpretação de uma presença espiritual especial nos elementos, né? E aí o texto de João 6,63 é o Espírito que dá a vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. Jesus enfatizou o significado espiritual, não físico, né? Então, tem gente que, né, algumas ceias são ministradas, não, você toma agora do pão, que o pão vai te fortalecer, que o vinho o suco de uva vai entrar no seu corpo e não vai nada, irmão, não vai nada. A presença espiritual na ceia está na presença do Senhor, né? O significado é o Espírito que dá a vida, né? Então, o que é espiritual é o próprio ato de você reconhecer na ceia que você precisa examinar a si mesmo, que você reconhece que o Senhor morreu na cruz do seu lugar, que isso é uma dádiva, é um presente, não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. E quando você começa a lembrar dessas coisas, a única coisa que você
Só de falar aqui eu já fico arrepiado. Só de você reconhecer essas coisas, já seu coração já se inclina a adorá-lo, a louvá-lo, a manifestar, né? Como pentecostais, né? Se você fala em línguas, falar em línguas, você tem a manifestação do Espírito por conta da reunião da igreja, 2 ou 3 que fazem a presença de Cristo, né? Jesus está ali no nosso meio, e o fato de, em reconhecermos na ceia memorial o sacrifício dele na cruz e entendermos que nós somos felizes, bem-aventurados, porque fomos encontrados pelo amor e pela graça do Senhor. Então, a nossa visão final, né, e eu vou terminar aqui, é essa, né? Afirmamos que a ceia é um memorial simbólico, sem transformação dos elementos. A ênfase está no memorial e não na transformação. Então, o memorial em si é a ênfase. O corpo de Cristo, a sua noiva, os salvos, nascidos de novo, aqueles que entendem e reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, a igreja reunida, uma vez reunida, 2 ou 3, mais Jesus se manifestando através do Espírito, da presença do Espírito no nosso meio, e nós examinando o nosso coração como quem se encontra diante de um espelho e vendo nossos pecados, reconhecendo que somos miseráveis, pecadores, que sem Jesus nós estávamos mortos nos nossos pecados, que nós iríamos para o inferno, e a partir disso, que nem a morte foi incapaz de impedir esse amor. Antes ele morreu na cruz no nosso lugar, mas ressuscitou o terceiro dia, e hoje vive e reina à destra do Pai, e um dia irá nos retornar para nos buscar. É isso que move o nosso coração. É isso que nos faz dar glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja aquele que veio e que nos salvou, que realizou uma obra que era impossível de ser feita. É isso que move o coração do crente e deveria mover o coração de todos aqueles que estão envolvidos com a ceia. Então, só para recapitular, é um memorial simbólico. Lembra, né, a posição atual de Cristo, que está à direita de Deus Pai, e o aspecto escatológico, né? Anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, escatologia é o estudo das últimas coisas, né? Então, qual é a última coisa que nós esperamos? É a segunda vinda de Cristo. A primeira é quando ele veio, morre na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia. Nós aguardamos a sua segunda vinda, que é quando ele vai nos buscar para nós morarmos com ele eternamente. Então, a correta observância das ordenanças, né? Primeiro, a compreensão, conhecer o verdadeiro significado, né, bíblico das ordenanças, a fé, participar com confiança em Cristo, né, todas essas duas ordenanças, se batizar baseado na sua fé, na confiança em Cristo e na sua palavra, em Deus e sua palavra, e na ceia também, né, crendo que ele morreu na cruz por nós, né, confiando em Deus e sua palavra. Reverência, né, uma atitude de adoração, uma vez que você entende conscientemente, é o culto racional que Paulo fala, você se dobra, você se prostra, você o adora por entender o que significa. E obediência porque Jesus mandou que nós fizéssemos. Simples assim. É uma ordem. O nosso Senhor nos disse, façam, e nós fazemos em memória dele. E nós nos batizamos para a honra e glória dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E eu repito aqui as bases bíblicas. Então, conclusão das ordenanças, né? São símbolos visíveis. No batismo e ceia são ordenanças visíveis que representam a graça invisível de Deus e funcionam como sinais externos da realidade espiritual interna, né, nosso coração, é centrado em Cristo, né, não em nós. Ambas as ordenanças apontam diretamente para a pessoa e obra de Jesus Cristo, não aponta para o poder do pastor, para o poder dele salvar, dele ungir, de lhe perdoar pecados. Se não cremos como a Igreja Católica, por exemplo, crê, aponta para Cristo. É Cristo que perdoa os pecados, é Cristo que salva, é Cristo que muda a nossa vida, aponta para Cristo. O batismo simboliza a nossa união com Cristo na morte e ressurreição, enquanto ser memorial do seu sacrifício. E, por fim, é a expressão comunitária, né? São práticas que expressam a nossa identidade como uma comunidade de fé. Então, eu sei que Yasmin, né, é minha irmã em Cristo, porque ela se batizou como eu, porque ela participa da mesa do Senhor como eu, assim como Marcos, assim como Mari, assim como Lorena, assim como Poza. Então, nós identificamos, né, esse aspecto comunitário como a nossa igreja, como os irmãos em Cristo, daqueles que participam. Tanto é que a pessoa, quando se afasta, a primeira coisa que ela deixa, por exemplo, de participar é da mesa do Senhor, né? Ela passa a não fazer mais parte da mesa do Senhor. E, através dela, nós manifestamos publicamente que nós pertencemos ao corpo de Cristo e a nossa comunhão com outros irmãos. Amém? Termina aqui, passei 5 minutos, peço perdão, mas queria terminar essa aula hoje ainda, para nós podermos avançar segundo o cronograma. Mas espero que vocês tenham gostado dessa aula, uma aula bem mais técnica, né, nesse aspecto, mas são pontos simples, teoricamente simples, que todo mundo acha que conhece, que sabe, mas que você, conforme vai tratando ali, você vê que permeia algumas dúvidas, né, que acabam tendo uma outra coisa que acabam sendo esclarecidas ao longo dessas aulas. Amém? Alguma dúvida? Não? Vou pedir, então, para Yasmin orar, para nós encerrarmos, e em nome de Jesus nós vamos nos ver amanhã, culto busca,
Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, meu Deus, amado Pai. Obrigada, Pai, por mais uma noite, mais uma terça-feira com essa aula maravilhosa, Senhor, ministrado pelo pastor. Pai, que tiramos nossas dúvidas, Senhor, nos aprofundamos ainda mais na sua palavra e agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, como o Senhor tem usado o pastor para trazer mais conhecimento, Senhor, esclarecimentos à nossa vida, Senhor, conforme está escrito na sua palavra, conforme o seu Espírito, Senhor, tem guiado, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor nos dê uma noite de sono revigorante, que possa abençoar a vida dos pastores, do nosso ministério, Senhor, dos meus irmãos que estão aqui presentes nessa noite, que possamos, Pai, confiar cada dia mais, Senhor, que temos a sua presença em nossas vidas, que o seu Espírito, Senhor, possa nos transbordar todos os dias. Assim te oro, te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, amanhã, 7h30 da noite, nosso culto busca. Vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Jesus abençoe vocês. Bom descanso. Fiquem na paz. A paz.